aprovou em 2 turnos a reforma tributária, assunto muito importante, porque é uma reforma que está sendo discutida aí há 40 anos, mais ou menos, no Congresso Nacional. Ela já tinha passado pela Câmara, mas como sofreu alterações, deve voltar para uma nova rodada de votação dos deputados. A Débora vai nos trazer aqui alguns pontos, por exemplo, as mudanças do texto que foi aprovado então pelos senadores. Pois é, a principal mudança está ali realmente na inclusão de novos setores, mais exceções que foram incluídas aí nessa PEC e que agora volta para a Câmara, só que isso, claro, faz aumentar um pouco aquele IVA. E isso está sendo a grande preocupação realmente do mercado agora. Estimativas da Fazenda que chega a 27,5% e, de acordo com economistas que eu conversei, isso pode passar até mais do que isso, Ju. Então, vamos entender essa estrutura dessa PEC, de como que está até agora. Olha só, vou chamar vocês para vir aqui até na nossa tela, para poder a gente entender um pouquinho do que tudo que a gente tem até agora montando aqui essa PEC da reforma tributária. Primeiro de tudo, o IVA, que está bem aqui em cima, ó. Esse IVA é a junção de 5 impostos, ou seja, a gente tinha 5 impostos que vai se transformar em 2. Um de esfera federal, outro de esfera municipal e estadual. Será o IVA. Aí, na PEC também está incluso o cashback para aqueles pontos ali mais importantes para atender a baixa renda, como, por exemplo, a energia elétrica e agora no Senado que foi incluso também botijão de gás. Temos aí a questão das alíquotas e das isenções, né? Ou seja, para 13 setores, uma alíquota de 60%, né, de redução desse imposto e para outros setores, como ali de serviços, por exemplo, de autônomos, na verdade, a isenção de 30% do imposto. E aí, além disso, a gente ainda tem o imposto do pecado, que está logo aqui abaixo. O imposto do pecado é o IS, que será tipo uma taxa extra, que será colocada, será cobrado em cima daqueles itens que são mais prejudiciais à saúde, como o cigarro, bebida alcoólica, também aqueles que têm impacto em meio ambiente, terão a recorrência desse imposto do pecado. Desse outro lado de cá, a gente tem a trava, que é o que o ministro, por exemplo, da Fazenda, Fernando Haddad, e que também é o próprio relator da reforma, fala, olha, a gente não vai extrapolar nesse IVA, nesse imposto, porque a gente vai ter uma trava com base na arrecadação, né, com base no PIB, de 2001 até 2021. E aí a gente vai ter, 2012 até 2021. E a gente teria aí uma média que vai ter uma trava para esse imposto, para isso não subir tanto. Teremos também as compensações e o que tudo isso resolve? Aquela guerra fiscal que ficava entre os estados, cada um com a sua alíquota diferenciada, aquele efeito em cascata que tinha de cobrança, né, dos impostos, e isso tudo é o que a PEC quer resolver com toda essa estrutura que a gente tem aqui. Mas a partir de quando que isso começa a funcionar? E aí a gente vai para a nossa próxima tela aqui para poder acompanhar. A gente fez uma linha do tempo para vocês entenderem a partir de que momento a gente vai ter qual imposto. Hoje a gente tem o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. São esses 5 impostos que o PIS, COFINS e o IPI, eles permanecerão funcionando até 2027. A partir de 2027 eles saem e aqui em 2026 já entra o CBS e o IBS, que são os dois que formam o IVA. Esses dois aqui, eles vão entrar numa fase de teste, perceba nessa barrinha aqui mais clara, numa alíquota um pouco mais baixa, de 0,1%, 0,2%. Aqui em 2027 também começa já a ser colocado o IS, aquele imposto do pecado. Ele já começa a valer a partir de 2027. 2029, a gente elimina também o ICMS e o ISS. E aí sim, a partir de 2029 em diante, a gente começa a ver tanto o IVA funcionando com o CBS, com o IBS e o IS normalmente assim entrando em validade até 2033, ou seja, o prazo que a gente tem para conseguir fazer esse período de transação dos impostos é de 7 anos até então. E essa seria a linha do tempo, né? Como que a gente vai cumprir até lá para que esse imposto comece realmente a valer desde já então, viu, Ju? Muito bom, Débora, esse beabá aqui trazendo que não é fácil entender esse sistema tributário brasileiro. Entender os prazos, né? Porque antes se falava em 50 anos esse prazo de transição. Aí baixou para 30, de 30 para 10 e assim a gente tem até agora. Agora, lembrando, gente, volta para a Câmara dos Deputados, já tiveram algumas mudanças, vamos ver o que vai realmente ser promulgado ou não, se isso vai ser dividido, fatiado, porque a gente já teve a Tulira falando e fatiar um pouco, né, para poder os pontos que tem um consenso já entre as casas já ser promulgado. Então ainda tem muita coisa em andamento aí pela frente. A gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto aqui, né, Ju? Tem muita discussão. Vamos falar de um outro assunto que chama a atenção, que é a situação da Americanas, né? Porque a Bolsa de Valores suspendeu a empresa do segmento chamado Novo Mercado, uma decisão que não agradou, claro, os empresários.
não agradou a Americanas, que aliás já se manifestou sobre isso, só para poder o pessoal de casa entender um pouco. O que é o novo mercado? É um segmento da Bolsa de Valores que foi implementado em 2000, foi renovado ali já em 2018, que ele elege ali as empresas que são consideradas as melhores empresas para investir. Existe uma lista de empresas que cumprem alguns padrões, por exemplo, de governança corporativa voluntariamente. Então, essas empresas estão nessa lista de novo mercado e Americanas, por uma decisão inédita da B3, foi retirada desse segmento do novo mercado. Por quê? Ela não está cumprindo, por exemplo, com a área de auditoria interna, não está cumprindo com o controle interno e efetivo e também com a demonstração financeira, como eles já vêm adiando o balanço, né, mês após mês, avaliação efetiva de diligências das informações trimestrais, isso não está sendo apresentado, observância da política de gerenciamento de risco, isso também não está sendo acompanhado e são pontos característicos do novo mercado. Então, por isso, a B3 toma essa decisão, é uma decisão inédita. Americanas que já tinha saído do índice Bovespa lá atrás, o índice Bovespa que é formado por algumas companhias que também têm critérios ali específicos e agora também deixa o novo mercado. A Americanas já se manifestou, né? Ela disse que a companhia vai apresentar um recurso nos termos do regulamento do novo mercado, o que deve suspender os efeitos dessa sanção, porque além de tudo ainda tem uma multa para 22 diretores e conselheiros, inclusive, da companhia, diante dessa decisão, tá? A Americanas reafirmou, ainda em discurso, que vai repetir o que há meses já vem falando sobre, né, as revelações de que ela foi vítima de fraude de sua antiga diretoria. Esse tem sido o tom que a Americanas tem adotado e disse que vai ser isso que ele vai ainda recorrer dessa decisão aí da B3, Ju. Débora, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar amanhã, então. Até amanhã, então. Até amanhã, pessoal.